Raças de galinhas caipiras, qual raça você deve escolher para fazer sua criação de galinhas? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, para mais uma aula da comunidade de criadores online. Hoje, aula 63, aula 63, já são 63 aulas. Para você que é da comunidade, para você que não é, um grande abraço e vamos que vamos hoje falar sobre raças de galinhas, que é nada mais, nada menos, faz parte ali daquele tripé que eu aconselho você saber, que é planejamento, estrutura e genética, antes de comprar qualquer pintinho, antes de decidir começar a colocar a mão na massa efetivamente, você precisa entender sobre essas três coisas e hoje a gente vai falar sobre raça e eu espero que no final da aula de hoje você decida exatamente qual raça ou quais raças você deve comprar aí para montar seu negócio. Aqui é o Sandro Ribeiro e a gente vai passar para a apresentação aqui agora e você vai ter acesso a essa apresentação logo no final dessa aula, vai poder baixar para você inteiramente grátis, inteiramente gratuito. Você que é da comunidade vai estar lá dentro do módulo de genética, né? O módulo de raças lá dentro da comunidade de criadores online. Beleza? Estamos aí, ó, live 63. Não podemos esquecer desse item. Então, aula 63, comunidade de criadores online, raças de galinhas, qual escolher para criar. Não se esqueçam que sempre a gente visa aí o negócio, a gente não visa a beleza exclusivamente, estética exclusivamente. A gente fala no nosso canal, nos nossos cursos, exclusivamente para que você consiga gerar renda para você e sua família. Então, tudo que a gente vai falar sobre raça aqui, para você tomar sua decisão, não se esqueça que é voltado ao seu negócio, para que você tenha lucro, para que você gere renda, e não simplesmente que você tenha algo bonitinho aí para mostrar para os outros. Beleza? Escolher a raça certa é uma das prioridades de todo produtor de galinhas caipiras. Escolher raça errada é condenar seu negócio ao fracasso antes mesmo de começar. Presta bastante atenção nessa frase aí, que as pessoas que seguem a gente aí já há algum tempo que gostam das frases que eu falo. Se você escolhe a raça errada, que não combina com a finalidade do seu negócio, você tem grande chance do seu negócio dar errado e depois, inclusive, você botar a culpa na própria galinha. Quando você escolhe uma ave que é especializada ou não naquele tipo de produção e você quer entregar outro tipo de coisa para o seu cliente, você vai ter muita dificuldade de conseguir se posicionar no mercado e de ter sucesso. Não adianta você querer ter. Me perguntam muito, Sandro, pesadão vermelho, CPK, fica igual galinha de capoeira? Pode ficar, a resposta é, pode ficar bem parecida, mas igual não vai ficar. Por quê? Porque a galinha de capoeira, as pessoas criam com uma liberdade maior, as pessoas criam muito, às vezes sem um controle de ração, e aí você quer comprar um CPK, encher ele de ração, colocar ele confinado, e, fazer com que ele engorde 4, 5 quilos, e quer que fique igual a galinha de capoeira, que às vezes nem 1,5 kg tem de peso. Então, às vezes até você coloca uma coisa na cabeça que não existe. Você quer que uma ave fique do mesmo jeito que a outra, mas cria de maneira diferente. Você quer que um CPK fique igual a uma galinha de capoeira, e em vez de criar algo parecido com a galinha de capoeira, com 8, com 9 meses, com a restrição de ração, você quer criar com 3 meses, o animal ficar com 4 quilos. Então, ó, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, bota um pouco de consciência, você precisa entender em relação à raça e aí acrescentar sistemas de criação para que você tenha animais parecidos um com o outro, certo? Principalmente porque são raças diferentes. Raças diferentes nunca ficam iguais, elas ficam parecidas, ok? O que precisa ter
definido antes de escolher o seu plantel. O que é que você que está me vendo aí, aproveitando aí, bote aí o nome da cidade, o seu nome, o nome do estado onde você está, coloca aí no chat, hashtag também comunidade, o seu nome, nome da cidade, o estado onde você está e hashtag comunidade para a gente dar um panorama geral aí de quem está assistindo a aula ao vivo e eu vou estar aí no chat também batendo com você. O que é que você precisa ter na sua cabeça? O que é que você precisa entender? O que é que você precisa estar bem claro antes de você escolher uma aba para o seu plantel? Primeiro, você precisa planejar. Ter a certeza que realmente é viável financeiramente realizar a criação em sua região. Não adianta começar a criar galinha se não tem ninguém que compre. Não adianta começar a criar galinha se você tem uma grande concorrente que vai abraçar todo mundo e não vai conseguir fazer com que você cresça. Então, você precisa planejar para ver a viabilidade do negócio para depois sim começar a criar. Dificilmente você vai ter um concorrente que abrace todo mundo, mas você tendo um concorrente forte, você precisa se destacar em relação a ele. A gente aprendeu muito disso lá na semana do planejamento. Não vou me aprofundar tanto aqui, mas você precisa saber sobre isso, ok? Então, se não é viável na sua região, dificilmente você vai conseguir prosperar. Segunda coisa, que também está dentro do planejamento, mas eu quis deixar bem separado. Finalidade da sua criação. Escolher qual será a finalidade da sua criação, se vai criar para abate ou para postura. Se você é uma pessoa que nunca me viu na vida, bota aí, hashtag novato. Primeira vez que assiste uma aula nossa, bota aí, hashtag novato. Se você é novato, talvez até você esteja na cabeça. Vou criar para abate, vou criar para postura junto. Ah, eu vou criar os dois juntos. Ah, eu vou criar em galpão separado. Se é novato e se é iniciante, não faça isso. Escolha o abate, escolha a postura. Também indico adquirir aí a semana do planejamento para entender sobre planejar. Por que isso? Porque existem aves especializadas para abate, existem aves especializadas para postura, existem aves de dupla aptidão. Muita gente acha que a ave de dupla aptidão é porque ela bota muito ovo e porque ela tem carne. Não é bem isso, e a gente vai falar sobre isso hoje. E você que é da comunidade, a gente tem aula exclusiva sobre galinha de dupla aptidão dentro da comunidade. Pode ir lá no módulo de genética que tem uma aula lá. Depois que acabar essa, você assiste a outra lá. Então, você precisa ter definido se você vai criar para abate ou se você vai criar para postura. Lembrando, estamos falando aqui de uma criação comercial. O mais importante agora é você ter foco. São criações totalmente diferentes. Inclusive, a gente fala isso na semana do planejamento. Todas as diferenças, acho que eu coloquei 11 ou 12 opções diferentes, que é uma coisa da outra, para você ter um foco mais direcionado para o que você quer. Para você poder comprar um plantel especificamente para abate ou especificamente para postura, isso vai ser mais rentável para você. Beleza? Terceira coisa importante, montar a estrutura. A partir do momento que você viu que é viável, a partir do momento que você escolheu qual é a finalidade, monte primeiro sua estrutura. Não é incomum as pessoas, principalmente novatos, e às vezes até uns veteranos. Quem é veterano aí, bota aí hashtag veterano. Alguns veteranos, Sandro, meus pintinhos vão chegar amanhã. Eu faço pinteiro ou não faço pinteiro? Coloco o cimento no chão ou não coloco? Precisa usar cama de frango ou não precisa? Quanto tempo deixa a luz? Se você não souber dessas coisas, não compre pintinho. Você precisa ter uma estrutura adequada, pronta e preparada para os seus animais chegarem. Você não pode comprar pintinhos. Não pode não, né? Você não deve. O que você pode fazer, eu não sei. Você que se vira aí. Mas não deve comprar pintinho sem ter a estrutura pronta. Pelo menos para os pintinhos. Você não pode fazer isso.
você vai perder animais, você vai perder dinheiro e depois você vai reclamar, dizer que o animal é fraco, que o animal é isso, que o animal é aquilo. Uma estrutura bem feita segura os animais por mais tempo. Uma estrutura mal feita, muito provavelmente, ou seus animais vão morrer, ou no futuro você vai ter um problema de produção porque você não teve uma boa fase inicial. Inclusive, eu coloquei isso aqui depois da finalidade, porque se a sua finalidade for abate, sua estrutura é de um jeito, sua finalidade é para a postura, sua estrutura é de outro jeito. Então, presta atenção nisso, rever esses 3 itens e só compra pintinho depois que você tiver esses 3 itens afiado aí na sua mão, beleza? Então, vê qual é o mais importante dos 3, qual é o mais importante para você, você coloca aí, hashtag planejar, hashtag finalidade ou hashtag estrutura. Escolhe um dos 3 e pode botar aí 1 milhão de vezes aí, pode botar 1 milhão de vezes aí que vai dar certo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Vocês podem usar o chat aí com perguntas. Você pode usar também a parte normal aí, fora o chat, também para fazer perguntas, porque essas perguntas que você vai fazer vai virar tema de vídeo do Clube das 11, que a gente vai começar aí dia 1º, que é amanhã. Amanhã a gente começa ao vivo, todos os dias, de domingo a domingo, 11h15 da manhã. A gente vai pegar uma dessas perguntas que vocês fazem no chat, uma das perguntas que vocês fazem aí embaixo, ou você que é membro do canal, você que faz perguntas em qualquer um dos vídeos, a gente pega a sua pergunta e vira tema de vídeo para o Clube das 11, ok? Então, todos os dias aí, 11, 11h15, estaremos ao vivo aí, respondendo perguntas. Respondendo uma das perguntas que vocês fizeram aí, a gente vai escolher uma e colocar lá. E quem tiver ao vivo lá na hora, a gente responde 1 ou 2 perguntas também. E vamos tocar o barco e encher a pança, porque 11 horas é hora de quem está no campo almoçar. Lembrando que hoje é a aula da Comunidade de Criadores Online, aula 63 da Comunidade de Criadores Online. Para quem já é da comunidade, um grande abraço. Para quem quer entrar na comunidade, nós temos 3 opções. Você que vai ter essa apresentação, baixar para você aí, você pode clicar no Saiba Mais de cada uma delas, mas você tem um plano top, que é um plano que você tem acesso a todas as aulas mensalmente, todas as 63 aulas. Qualquer planilha que alguma aula dessa tiver, você vai poder baixar. Qualquer apresentação que alguma aula dessa tiver, você vai poder baixar. E qualquer e-book que alguma aula dessa tiver, você vai poder baixar. Por R$17 por mês. No dia que você quiser, entra lá no sistema, cancela. Se precisar de ajuda, avisa a gente cancela para você. Plano top. O plano projeto R$2. Você tem o primeiro mês por R$2. Você paga R$2, tem acesso a todos os vídeos, assim como eu falei do plano 17. A partir do segundo mês, você passa a pagar R$39 por mês, mas cada mês que você permanece, vai liberando um módulo extra com e-books, o e-book de planejamento, e-book de estrutura, e-book de sanidade, de nutrição, o manual do criador iniciante. Então, cada mês que você vai continuando, você vai recebendo pacotes aí de e-books, que vai ser muito legal para você. E o plano super, 497, você tem acesso a tudo isso de maneira vitalícia, paga uma vez só e tem acesso para sempre, todas as aulas, todos os e-books e as atualizações. Lembrando que a comunidade, toda semana, tem um vídeo novo que é incorporado aí, uma aula nova que é incorporada. Ela, como essa aqui está ao vivo aqui, você está podendo comentar aí, depois a gente fecha e só quem é da comunidade que vai assistir. Beleza? Vamos tocar o pau agora. Item 1, são 9 itens. Diferença entre raças e linhagens é o primeiro item. As raças de galinhas são definidas por suas características de tamanho, cores, formação de cristas e barbelas. As linhagens são sub-raças descendentes de raças puras que são desenvolvidas para criações a nível comercial. O que é que eu quero dizer? Que existe aí uma classe que a gente chama de raças e uma classe que a gente chama de linhagens. Então, você tem diversas raças puras, raças conhecidas aí no mundo inteiro,
E essas raças puras, depois de vários estudos e entendimento que misturando determinadas raças delas, você teria linhagens aí mais produtivas. Então, na busca de aves mais produtivas, às vezes aves menores, às vezes aves de uma cor única, às vezes aves com uma produção maior de ovos, às vezes aves que crescem um pouquinho mais rápido. Então, isso é a busca por um animal mais produtivo. Então, quando você tem uma raça pura, que aquela mistura sempre sai aquilo, você tem uma raça pura, e quando você tem um descendente desse tipo de alguma dessas aves, você tem a linhagem. Então, é muito comum você ouvir falar que você tem um animal que tem a linhagem de outro. Então, o pesadão vermelho tem a linhagem do Red Rod. Você tem a Carijó, que é a linhagem do Plymouth Rock. Então, você tem essa mistura aí entre raças e linhagens. Beleza? Coloca aí, se você cria aí, qual a raça hoje que você cria. Era para ter perguntado já faz um tempo. Coloca aí, qual é a raça que você cria hoje. Se você cria pescoço pelado, bota aí hashtag pescoço pelado. Se cria pesadão vermelho, hashtag pesadão vermelho. Se for carijó, hashtag carijó. Se for Embrapa, hashtag Embrapa e assim por diante. Pode botar 10, 20, 40, 1 bilhão de vezes aí para a gente chamar, né? O YouTube começar a chamar mais gente para vir para cá. Beleza? Vamos aqui, raças puras. Importante. Raças puras são as raças descobertas há tempos atrás, com definição corpórea bem definida, vou explicar isso, utilizada para desenvolver linhagens produtivas comerciais. É muito utilizado para melhoramento genético em plantéis de padrão mais baixo. Então, o que eu quero dizer? São raças que já existem. Pode existir uma raça em desenvolvimento hoje para se tornar uma raça pura? Pode. O índio gigante foi feito assim. O índio gigante foi feito algumas misturas, alguns testes, com combatente, com alguma coisa de banquiva. Em algum momento chegou ao índio gigante como ele é hoje. Então, o índio gigante tem suas próprias características, animais com tamanhos e formatos iguais, parecidos, né, no mesmo padrão, com cristas e barbelas com o mesmo padrão, e aí se formou a raça índio gigante. Você pode desenvolver sua própria raça. Vai custar tempo, vai demorar tempo pra caramba, vai custar seu dinheiro, vai custar seu tempo, mas em algum momento você pode chegar em alguma raça pura, né? Depois você vai buscar homologação disso, homologação daquilo, mas a partir do momento que você chega naquela raça pura, você pode misturar eles e eles vão sair sempre igual. Então, se você tem, nesse exemplo, se você tem aí um índio gigante, um macho e um fêmea, sempre que você mistura os dois, sempre vai sair algo do mesmo padrão. Não adianta você ter, agora eu tenho uma raça pura, aí você mistura o macho com a fêmea e sai uma coisa totalmente diferente. Então, não é uma raça pura quando isso acontece. Então, você tem essas raças puras espalhadas no mundo inteiro. No Brasil, especificamente, você tem essa raça. A única raça homologada como pura aqui no Brasil é o índio gigante. E aí, pela Europa, tem grandes raças na Europa. Os americanos têm outras grandes raças que se desenvolveram por lá também. E na Ásia também tem muita coisa interessante por lá. Usa-se raça pura principalmente para conseguir tirar linhagens. Então, você pega uma raça pura ou duas raças puras, mistura uma com a outra, e aí vai entendimento de genética F1, F2, F3. A gente não vai falar muito sobre isso hoje, a gente vai ter uma aula sobre isso, mas você vai ter aí as misturas dela que vai desenvolver uma linhagem, né, híbrida, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, vai ter uma linhagem que ali sim, sempre quando você mistura em F1 e F2, ou F3, ou F1, F2, você vai ter aquela linhagem melhorada, né? O que a gente chama de melhoramento genético. Ou, se você tem um plantel inferior, um plantel de raças não definidas, você pode colocar matrizes e reprodutores para misturar com esses animais num padrão um pouco mais baixo,
para os descendentes saírem com um padrão um pouco melhor. Então, para quem quer fazer melhoramento genético, a melhor opção é você adquirir matrizes e reprodutores puros e misturar com os seus de capoeira, vamos dizer assim. Muito provavelmente, aos pouquinhos, você vai ter aí descendentes, linhagens um pouco melhores do que o de capoeira, mas nunca igual ao de raça pura. Exemplo, Plymouth Rock, Rhode Island Red, Aleghorn, são aves que têm raça pura, certo? Quando se mistura o macho com a fêmea, sempre sai igualzinho ali os descendentes. Então, essas raças puras, já homologadas, você pode misturar aí com outras raças suas e pode ir melhorando o seu plantel. Observação, e muito importante isso, a gente se encanta com pessoas que criam aves, entre aspas, ornamentais, entre aspas, para vender ovos galados. Normalmente, quando você procura na internet, as primeiras pessoas que aparecem na sua frente são essas. E aí você fica encantado. Oh, meu Deus, que ave linda! Ah, porque ele é bem produtivo. Ah, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Aí você, ao invés de comprar a ave certa para produzir, acaba comprando o ovo galado. Não são ideais, raças puras não são ideais para a criação comercial, pois além de serem difíceis de encontrar, tem um custo de aquisição mais elevado e existem galinhas mais produtivas. Uma raça como o Plymouth Rock, como o Rhode Island Red, como o Aleghorn é mais difícil de encontrar. Você não encontra em qualquer casa agropecuária. Muito provavelmente você não vai encontrar, você vai ter que comprar ovo galado de alguém, vai ter que esperar vir pelo correio, esperar a disponibilidade da pessoa, XYZ. São aves que têm um custo maior, então se você paga R$5 num ovo galado de uma raça dessa, às vezes com R$5 você compra 2 pintinhos. Para ainda aventurar se vai nascer ou não na sua chocadeira. Pensa comigo. E existem aves mais produtivas. Você pode ter a raça pura que for mais produtiva que for. Aleghorn é uma ave que muito se fala, uma ótima poedeira, isso e aquilo. A Embrapa 051 bota ela no chinelo. Então, existem aves mais produtivas do que as de raça pura. Beleza? Então, bota isso na cabeça para você não se perder. Item 3, raças ornamentais, que são raças puras também. São raças puras, mais utilizadas para ornamentar, para embelezar, para enfeitar. Criadas por colecionadores e por pessoas que buscam a beleza e não a produtividade. Então, você tem raças aí ornamentais, como Brahma, algumas pessoas usam, Fênix, Semane, até mesmo o garnizezinho. Então, são galinhas que têm uma beleza, que você pode deixar no quintal, que às vezes a pessoa não quer cachorro, às vezes a pessoa mora num lugar que não permite animais um pouco mais felinos ou caninos, algo assim. A pessoa compra um casalzinho de um animal desse, vai ter ali no quintalzinho, comendo ali formiga, comendo ali insetos que tem pelo quintal e vai ajudar um pouco, inclusive, nisso. Até o consumo de sobra de alimentos vai ajudar ali a diminuir aquele lixo orgânico, já vai ser consumido por ali. As pessoas podem utilizar galinhas ornamentais nesse sentido. E colecionadores, pessoas que realmente gostam de criar, tem plantéis específicos de determinada raça, às vezes para vender ovo galado, às vezes para ter só por beleza, às vezes para vender pintinho. Então, comercialmente, raças ornamentais também tem seu mercado. Hoje em dia tem a Brahma, que é muito bem vista, muito bem querida, polonesa, o garnizé eu vou colocar, o índio gigante também eu vou colocar, porque tem muita gente que cria mais por ter um animal grande, então é ornamental, ele compra, mas ele não tem intenção de vender ovo, ele não tem intenção de vender pintinho, ele só quer mesmo um animal grande, ter 2, 3, 5 ali com ele,
Isso já tem uma característica de ornamental e pode ser utilizado dessa forma. Então, existe um mercado, você precisa ter um posicionamento de mercado diferenciado, você precisa ter um alcance diferenciado. Inclusive, voltando a falar sobre Semana do Planejamento, a gente fala um pouco sobre isso também. Então, existe essa opção, é uma opção rentável, mas você precisa entender um pouco mais sobre posicionamento de mercado e abrangência para poder aventurar nesse ramo de raças ornamentais. Beleza? 4, raças híbridas, importantíssimo. Tem gente que ainda não botou na cabeça o que é isso, mas vamos lá. Linhagens desenvolvidas de um cruzamento sequenciado de raças puras, tendo resultados controlados e esperados. Rapaz, deixa eu explicar o que é isso aqui para você não se perder. Cruzamentos sequenciados quer dizer que eu pego uma raça, misturo com a outra, o resultado disso eu pego, misturo com outro. Isso é uma sequência programada, certo? Isso é sequenciado. Então, eu tenho uma raça, misturo com outra, vai ter um filhote. Esse filhote, se for macho, eu misturo de tal jeito. Se for fêmea, eu misturo daquele outro jeito. Isso quer dizer que é sequenciado, é programado, certo? Então, resultados controlados e esperados. Sempre que você tem essa sequência, você chega num resultado controlado e esperado. Você sempre vai chegar naquele resultado. Não tem adivinhação. Você sempre que mistura essa galinha com aquela e pega o resultado, mistura com aquilo, sempre vai sair aquilo. Isso a gente chama de controle e espera. Sequenciado, controlado e esperado. Por que isso? É uma linha de produção, não é um achismo. Como todo mundo não, muita gente pergunta, Sandro, se misturar tal coisa com tal coisa, o que é que dá? Tem que testar, amigão. Certo? Tem que testar, não tem jeito. Você precisa testar e fazer testar de novo, depois do resultado testar de novo. Por isso que é muito complicado se fazer melhoramento genético. Não é para todo mundo. A gente vai falar sobre isso aí também já em raças híbridas ou em galinha de capoeira, mas não é todo mundo que tem a condição de fazer melhoramento genético, porque precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de paciência e precisa de dinheiro, porque até você chegar num resultado esperado, você vai perder animais, você vai ter aí uma sequência de perdas que você precisa estar mentalizada para você não achar que só porque eu tenho um índio gigante eu vou misturar com tal galinha e vai nascer uma coisa espetacular. Não é assim que as coisas funcionam, porque senão não existiriam empresas vendendo pintinho. Beleza? Aves desenvolvidas especificamente para a produção de carnes de ovos, de maneira que o produtor tenha um baixo custo e bom rendimento. Então, uma das características de você ter uma ave híbrida é essa, que você vai ter uma ave que vai se desenvolver de maneira contínua e vai ter uma produção aceitável em relação a custo-benefício. Quando a gente inventa muita coisa, misturar isso com aquilo, ou compra uma raça pura porque alguém disse, a gente não tem essa previsibilidade. Quando você compra uma ave híbrida, a ave foi desenvolvida para aquilo. A ave foi desenvolvida para aquilo. Então, é uma ave especializada, então você vai ter uma produção adequada. Quando você faz de alguma outra forma, você está assumindo o risco das coisas não darem certo e aí você vai ter que paciência e assumir aí as perdas que eventualmente você vai ter. Quando a gente fala de perda, não necessariamente é morte, mas pode ser perda de produção, certo? Gosto sempre de lembrar que esses animais têm um desenvolvimento controlado e não acelerado. Essa é boa também para entrar na cabeça de muita gente que pensa que só porque comprou o pintinho, o animal tem que chegar a 488 quilos. Não é assim. Os animais não têm um desenvolvimento rápido.
os animais têm um desenvolvimento controlado. Se você quiser ter o controle para que seja rápido, ele será rápido. Se você tem um controle para que seja lento, ele será lento. Você não tem a obrigação, só porque comprou um CPK, um carijó, um pescoço pelado, de fazer que o animal engorde e vire um balão, uma bomba. Você não precisa fazer isso. Você precisa entender seu cliente, entender seu mercado, qual é a aceitação deles em relação a peso e características e fazer com que isso aconteça. A ave híbrida lhe dá essa oportunidade. E nós, de maneira besta, de maneira burra, fazemos diferentes. Compra a galinha, confina, entope ela de ração, passa 24 horas comendo, aí dá 40 dias o animal está parecendo um touro. Ah, como é que eu pego característica agora em 5 dias? Você passou 40 dias entupindo a galinha de comida e quer que em 10 dias ele fique caracterizado. Não tem como. Característica se pega com o tempo e com quantidade de ração. Se você dá muita ração, você perde característica. E engorda mais rápido. Se você der menos ração e mais espaço, você tem mais característica. As duas coisas ao mesmo tempo não tem como. Então, mais espaço, menos ração, mais característica. Menos espaço, mais ração, vai ficar mais gordo e é menos característica. Você precisa saber o que é que você quer entregar para o seu cliente lá na ponta. Não tem nada de errado. Quer entregar uma galinha gorda com 40 dias, com 98 quilos? É isso que seu cliente quer? É isso que vai lhe dar dinheiro? Não tem nada de errado. Toca o pau. Bota aí. Hashtag toca o pau. Agora, se o seu cliente quer outra coisa, que é uma ave caracterizada, você coloca uma ave aí com 480 quilos e depois fica, o meu cliente não quis, disse que é caipirão. Vai dizer mesmo, porque você criou errado. Beleza? Tenho que puxar a orelha de algum de vocês. Tá colocando aí, hashtag toca o pau. Já passamos de 30 minutos de aula aqui, já 7h45, 7h50 quase, pra gente passar pro item 5 aqui agora. Continua aí, hashtag toca o pau. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Aqui, curte o vídeo. Na outra aula eu não falei. Curte o vídeo aí. Não sei quantas pessoas estão aí agora, mas curte o vídeo aí que você deve ter esquecido. Curte o vídeo. É sangue no olho pro povo aí. Item 5. Raças de dupla aptidão. Oh, que coisa boa. Agora você vai entender o que é uma raça de dupla aptidão. Grande parte das decepções na criação profissional de galinhas e caipiras está aqui. Não perde, não desliga isso, não vai para lugar nenhum. Grande parte das decepções na criação de galinha caipira está aqui, ó, na dupla aptidão. Galinha de dupla aptidão são aves destinadas para criadores de subsistência, mas isso não impede que ela seja criada a nível comercial. Mas ela não busca extremos. Até corrigir os extremos aí. Mas atender às necessidades de uma pequena propriedade rural. O que isso quer dizer? A ave de dupla aptidão, a concepção inicial dela é fazer que o pequeno produtor rural, a pessoa que mora no sítio, a pessoa que cria ali animais para subsistência. O que é subsistência? É quem cria uma coisa para ele mesmo consumir. Eu planto tomate para eu comer o tomate. Eu crio galinha para eu comer galinha. Eu crio banana, ou eu planto banana para eu comer a banana. Isso é uma criação de subsistência. Então, para a pessoa que tem uma pequena propriedade rural, comprar ali um plantel de pintinhos de dupla aptidão, esses pintinhos vão crescer, vão se desenvolver, o pessoal vai ficar com algumas aves para botar ovo, vai pegar algumas aves e abater para consumir em casa. Eventualmente, você vai ter mais ovos do que você pode consumir. Vende o excesso. Eventualmente, você vai ter mais galinhas e mais galos do que você pode consumir. Você vende o excesso. Então, o princípio básico da criação de uma ave de dupla aptidão é para esse tipo de criação. É para uma criação de subsistência.
é uma criação que você vende os excessos, é uma criação que você vende a sobra. Galinha de dupla aptidão foi desenvolvida prioritariamente para isso. Isso não impede que você use essas galinhas para produção comercial. Inclusive, eu acho que as galinhas de dupla aptidão, para quem é de abate, é a melhor opção, inclusive melhor do que as galinhas de pesadão aí, classificada como pesadão, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas para quem quer pesos mais elevados, é melhor comprar um pesadão, porque vai chegar nesses pesos mais elevados mais rápido do que uma galinha de dupla aptidão. Inclusive, algumas delas, como o pescoço pelado, fica também tão pesada quanto quase que tão pesada quanto uma galinha classificada como pesadão, mas num tempo um pouco maior, num espaço um pouco maior do que o pesadão, que chega um pouco mais rápido aí em pesos mais elevados, certo? Então, muita gente entra na criação de ovos achando que uma galinha de dupla aptidão vai resolver seu problema e não vai. Galinha de dupla aptidão tem grande possibilidade de ficar choca, apesar das galinhas híbridas não ficarem chocas. Galinha de dupla aptidão também é uma galinha híbrida, também é uma galinha especializada, não fica choca, mas quando você passa um tempo maior com ela, ela tem a possibilidade de ficar choca. Ela tem características de troca de pena, dependendo de como seja a sua região, coisa que uma galinha especializada de postura não fica. E ela não tem uma produção igual a uma galinha especializada. Então, você tem a grande possibilidade dela engordar demais e você perder produção ou você ter ovos pequenos. Galinha de dupla aptidão tem uma capacidade de ingestão maior, ela come mais, então você acaba perdendo dinheiro com ração, porque ela come mais, ela tem uma necessidade maior e uma produção menor. Então tem muita gente que entra nela porque é um pintinho mais barato, um pintinho mais fácil de encontrar, o cara acha que vai arrebentar, que descobriu uma mina de ouro e na verdade vai se decepcionar. É muito melhor entrar numa fila de espera para comprar uma ave especializada, caso a sua vontade seja uma criação comercial para ovos. Certo? A utilização de forma comercial precisa ser da forma correta, sem esperar produções elevadas. Então, você faz entre aspas, esquema bem direitinho. Eu aconselho só para abate, não aconselho para postura em dupla aptidão, a não ser que seja um plantel reservado, um plantel separado, só para você ter uma mescla de cores de ovos. Quem tem galinha especializada e galinha de dupla aptidão, vê que a produção é totalmente diferente. Quem tiver aí, deixa nos comentários. Eu tenho Embrapa e tenho pescoço pelado. Eu tenho Carijó e tenho Novogen. Coloca aí nos comentários e diz se a produção é igual. Eu tenho certeza que todos que tiver aí vai dizer que não é. Então, você tem uma galinha especializada, ela produz muito mais, bota ovo até pelo zóio, como eu digo, e a outra bota uma produção um pouco menor. Então, nós temos aí pescoço pelado vermelho, você tem a Carijó, tanto de pescoço emplumado como de pescoço pelado, a Gris Cendre, que eu gosto de chamar de Cedris, que também, para mim, foi uma grande surpresa, também é dupla aptidão, tem uma ave muito legal, o macho fica bem grandão, bem legal também, então é bem interessante, e a cabocla também, a CPK tem esse caboclo também, que é bem interessante também, fica um pouquinho menor, tem uma coloração assim bem legal, que inclusive para vender viva, está se despontando muito bem esse caboclo, pena que é difícil de encontrar, mas existe ela também, certo? Então escolhe uma ave de dupla aptidão, principalmente se for para abate, e vai adaptando aí para ter uma ave não tão pesada quanto os pesadões, só que mais próxima aí a uma galinha de capoeira, beleza? E aí agora a gente vai para o item 6, falar de galinha de capoeira, que são aquelas galinhas de fundo de quintal, aquela galinha que você cria, que a vovó criava sem tanta preocupação com o desenvolvimento. Você pode até ter uma preocupação maior com o desenvolvimento, confinar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de ração, mas mesmo assim ela não vai desenvolver tão rápido quanto uma galinha híbrida ou quanto uma galinha de raça pura,
exatamente pela falta de genética, né? Porque você tem uma mistura e isso atrapalha o desenvolvimento da ave. Não tem como controlar a produção. Qual a produção de ovos de uma galinha de capoeira? Quando vai começar a botar? Não tem como ter essa previsão exatamente pela falta de genética, né? A gente não sabe exatamente o que é que tem ali dentro. Às vezes você sabe, porque você misturou a ave tal com a ave tal, mas você não sabe o que é que vai prevalecer ali naquele negócio. Então, normalmente as galinhas começam a botar com 20 semanas, mas uma galinha de capoeira que não passou por um processo aí de fases, né? Fase pré-inicial, inicial, aí sim é que dificilmente você vai conseguir ter um controle exato do que é que vai acontecer. Então, eu tenho aves aqui que bota, quando eu aperto mais o sistema de criação dela, ela bota 4 ovos na semana, outras botam 6 ovos na semana. Que ótimo! 6 ovos na semana, mas na outra semana ela fica choca, passa 20 dias sem botar ovo. Né? 20 dias chocando o ovo, mais aquele período de resguardo, caso você tire os pintinhos, e mais 40 dias, caso você deixe o pintinho com ela. Então, é isso que torna uma ave de capoeira, e até mesmo algumas de dupla aptidão, inviável para uma criação de postura. Eu tenho uma galinha aqui que é batata. 9 ovos, fica choca. 9 ovos, fica choca. Você deixa ela com os pintinhos, beleza, vai criar os pintinhos, voltou a botar 9 ovos, fica choca. Não tem como ter uma produção boa com uma ave dessa. A não ser que você tenha um plantel grande. Você tendo um plantel grande, você torna esse plantel sustentável. A partir do momento que esse plantel se tornou sustentável, você começa a vender os excedentes. Mas volto a dizer, vai ter monte. Aí, como é que faz uma criação sustentável? Precisa ter tempo, precisa ter espaço, precisa ter dinheiro e precisa ter paciência. Se não tiver essas 4 coisas, não adianta se aventurar com melhoramento genético, não adianta se aventurar com criação sustentável. Você primeiro precisa fazer com que seu plantel seja sustentável. Seu plantel vai começar a gerar pintinhos e ovos que vai se autossustentar, porque você vai vender pintinho, porque você vai vender ovo, porque você vai vender a carne. Ele vai se autossustentar financeiramente. A partir daí é que você vai começar a vender algo direcionado para gerar renda. Mas até chegar nesse ponto, você gasta, amigão. Não, Sandro, eu vou comprar ali 200 pintinhos e vou deixar as fêmeas e aí a partir daí vai ficar sustentável. Não, sustentável é só quando você começa a gerar seus próprios pintinhos. Se você pega, se alguém chegar, eu tenho 200 aves para ser sustentável. Se alguém chegar e disser, eu vou comprar suas 200 aves, você vende? Se você vende, é porque ele não era sustentável, a sua função era abate. Se você pegar 200, cheguei em 200 aves, tenho hoje 200 ovos, se alguém chegar e quiser comprar os 200 ovos, você vende? Se você vender, sua criação não era sustentável, porque aqueles ovos eram o que iria gerar outros pintinhos. Se você vende os ovos, você não vai ter pintinho, você vai ter que ir comprar, sua criação deixou de ser sustentável. Então, não embaralha sua mente com coisas mirabolantes aí, não. Vai no negócio certo, porque eu sei o que é que eu estou lhe dizendo, e aí você vai conseguir gerar renda ou não, certo? Galinhas sem raças definidas, foi o que a gente acabou de falar. Extrema rusticidade. Você vai ter animais aí bem rústicos, bem adaptados ao sistema, à sua região, se é calor, se é frio, bem adaptado aí na sua região, extremamente rústico. Então vai ter uma carne muito saborosa, uma carne com mais resistência, mas isso com uma produção menor, tanto de carne quanto de ovos. Desenvolvimento lento. Para você ter um animal adulto vai demorar 8, 9 meses. Dá para eu adiantar? Dá. Você pode, nasceu aí 50 pintinhos aí na sua chocadeira, você pode pegar os 50 e começar a criar de uma forma profissional que ele desenvolva mais rápido. Alguns vão se desenvolver, outros não.
não é por causa de doença, não é por causa de ração, não é por causa de quantidade, é por causa da genética dele. Então, mesmo você fazendo todo esse esforço, alguns que têm um pouco de genética mais apurada vão se desenvolver mais rápido e outros não. Então, esse que desenvolver mais rápido, você vai ver se você vai comercializá-lo, você vai deixar para ser matriz e reprodutor, e os outros você vai comercializando depois. Certo? Baixa produção e produção irregular. Então, além de você ter uma ave que não é tão produtiva, você tem uma produção irregular. Às vezes você pode ter uma semana que ela é bem produtiva e na outra quase nada. Você tem uma ave que tem uma produção contínua, mas 3 ovos por semana. Um ovo hoje, outro ovo daqui a 4 dias. Então, é contínuo, você conta com ela, você sabe que ela vai ter o ovo, mas ela não tem uma sequência boa. Então, isso prejudica a sua produção em relação a nível comercial. Como trabalhar com raça de capoeira de forma comercial? Vamos lá. É o que eu indico para vocês, é o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu misturo raças híbridas, eu compro pintinho e misturo com as que nascem na chocadeira, nascem por aqui. Mas o seu primeiro ponto é fazer um crescimento do seu plantel. Nesse momento, você não precisa pensar muito em melhoramento genético. Nesse momento, você precisa de número, você precisa de quantidade. Então, quanto mais nascimentos você tiver, melhor. Porque você vai ter aves em uma sequência de idades. Mesmo uma ave mais nova pode até crescer mais do que uma mais velha. Então, você vai juntando, acumulando essas aves, para quando chegar no seu ponto de limite, e aí quem vai decidir é você. O meu é 300 aves, mas para outras pessoas pode ser mais, pode ser menos, depende de quantas você quer comercializar semanalmente. Quando você chega nesse limite, esse plantel é que vai gerar novos pintinhos para você vender, novos pintinhos que vão crescer, que você vai vender, e eventualmente vai gerar ovos que você vai consumir na sua casa, você vai fazer chocar e vai sobrar. Essa sobra precisa ser à venda obrigatoriamente para sustentar o plantel em relação à ração. Então, depois que você faz o crescimento, tem muita gente na internet, mas galinha de capoeira dá para ser feito, porque olha aqui. Aí quando você vê um plantel grande que você não tem. Você não tem nada hoje na sua mão. Você está 0, você tem 10, você tem 15. Então, se você tem 10, você tem 15, que pode ser o seu limite, mas em algum momento você vendeu as galinhas, você não consegue mais gerar pintinho. Você vendeu o seu galo reprodutor, você não consegue mais um pintinho de qualidade. Então, você precisa ter isso na cabeça. Sempre manter aquele plantel naquela quantidade de aves que você quer. Então, aquele é seu plantel base. É aquele seu plantel que vai gerar novos indivíduos para serem vendidos ou para substituir o que você tem hoje. Então, a partir daí é que você começa a fazer suas vendas e aí, muito provavelmente, não para mais. Certo? Mas o que é que você não pode fazer? Identificar um plantel e chegar no final do mês vender ele todo. Se você vender ele todo, você vai ter que começar do zero toda a formação do seu plantel novamente. Então, mais uma vez, não inventa, não fique enfeitiçado pelas coisas. Ou você compra pintinho todo mês para ir trabalhando todo mês, ou você tem uma criação sustentável para poder gerar os seus pintinhos, certo? Se você vai querer vender o plantel todo mês, é muito melhor você comprar o pintinho e tocar o pau. Beleza? Item 7. Raças especializadas. Agora que você que cria poedeira, que você vai se encantar agora aqui, vai correr atrás, esquece ave de dupla aptidão, esquece ovo galado, porque é uma ave especializada que você precisa. Galinha destinada para produção. Uma raça especializada é uma galinha destinada para produção. É uma galinha que a sua produção está garantida, caso você tenha feito tudo certo. Claro, se você deu uma boa estrutura, fez o manejo correto, deu a alimentação correta, ela vai produzir, certo? Então, são galinhas destinadas tanto a ganho de peso, então você tem as especializadas que a gente chama de pesadão, então você tem um CPK, você tem um tricolor, você tem um pesadão pescoço pelado, você tem um pesadão carijó, você tem um pesadão negro, então são aves que realmente chegam
a pesos aí de 4 quilos, 4,5 kg, dependendo do sistema de criação que você coloque eles, num tempo curto, né, um espaço curto de tempo. Não esqueça de caracterização, que é o que a gente busca em galinha caipira. Mas ele consegue chegar a um peso mais elevado, são os que a gente chama de pesadão, né? Que foram esses que eu falei. E as aves especializadas de postura, normalmente as Browns, são as mais pesadas, ou são as mais especializadas aí em sistema caipira. E você tem outras também. Já já a gente vai falar, repetir aí as de postura e repetir as de abate. Alta produtividade. Então, uma galinha especializada para ovos, por exemplo, essa galinha é uma galinha poedeira. Não existe dupla aptidão, não existe raça pura, não existe de capoeira que bata nela. Certo? Uma galinha especializada para produção de ovos não tem comparação. Elas são fogo na roupa, como se diz, e você pode criar ela bem. E aí, ó, hashtag usa aí, taca o pau, porque ela é que vai ser pesada na produção para você. É ela que vai garantir sua produção. As melhores são as Brown. As Brown botam ovos marrons, botam ovos vermelhos. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe qual é a minha posição em relação a meu cliente quer ovo verde. Meu cliente quer. Todo mundo que me conhece aí sabe o que é que eu acho sobre isso. Então, se alerta. A gente está no jogo, você está no jogo, a gente está no jogo para ganhar dinheiro. Se for só para deixar os outros alegres, seu bolso vazio, presta bastante atenção para você não se complicar e depois colocar a culpa na galinha, certo? As ideais para quem quer ganhar dinheiro. Então, a ave especializada são as ideais para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer realmente ter uma produção ou de ovos ou de carne, é comprar uma ave especializada, parar de invenção, parar de querer misturar isso com aquilo, porque alguém disse qualquer coisa. Então, é só você ver, simples, é só você ver as grandes empresas. As grandes empresas não fazem teste. Tem a ave especializada e toca o pau. Pronto, não tem mais o que dizer. Especializadas em postura ou em abate. Beleza? Então, essa frase aqui passou pelo seu ouvido despercebido aí. Especializadas em postura ou abate. Postura ou abate. Um bem longe do outro. Postura ou abate. Ou ela é especializada em postura ou ela é especializada em abate. Certo? Não perde isso, não tira isso da sua cabeça, porque você pode querer misturar uma coisa com outra aí e vai te complicar. Precisa entender de manejo também. A gente está falando especificamente de aves, mas o manejo, se você sabe e entende que o manejo de uma ave de abate é diferente de uma ave de postura, você entende que as duas juntas não dá para se trabalhar. Beleza? Estamos chegando em 1 hora aí, ó. Bota aí a hashtag, principalmente quem é novato. Quer dizer, principalmente para quem é novato, ver a força que a gente tem aí. Então, você que é novato, bota aí hashtag novato. E você que não é novato, bota a hashtag aí, ó. Os novatos olhar no chat aí exatamente quem é. Temos aqui 53 minutos, quase 1 hora, mas já vai colocando aí a hashtag, que daqui a pouco eu digo qual é. Quem é novato vai ficar curioso aí olhando no chat para não perder. Melhores para abate, item 8, melhores para abate, para venda viva, carijó, caboclo, tricolor, grisendre, que é a que eu gosto de chamar de cedris. Então, essas 4 aves, que são aves de dupla aptidão, carijó, caboclo, grisendre e pesadão, a tricolor, são as aves melhores para se vender viva, porque são muito coloridas, tem uma coloração assim similar a algumas de capoeira, então você consegue ter uma boa aceitação no mercado delas vivas. Claro, você precisa controlar o peso. Se você aparece com um animal rolando, parecendo uma bola, o pessoal vai chamar de caipirão, vai chamar disso, vai chamar daquilo. Se você controla o peso legal, você vai conseguir melhor vender viva. Para venda abatida, melhores aves de abate para venda abatida a pescoço pelado vermelho, que também tem uma aceitação boazinha viva, mas ela abatida, para mim, é imbatível. Ela é imbatida, abatida para mim é imbatível.
é a melhor que existe. E o pesadão vermelho, né, que é para pesos mais elevados, para quem quer aves aí, as famigeradas aves de 3, 4 quilos, que tem gente que... ah, meu Deus do céu! Tem gente que entra com a cabeça que quer uma ave de 4 quilos, porque meu cliente quer uma ave de 4 quilos. Não... Me desculpe, mas eu nunca vi no supermercado uma ave de 4 quilos. Nem em branco. Então, eu não sei de onde vocês tiram isso, sinceramente. Com todo respeito a todos vocês, eu não sei de onde, de quem, que cliente é esse que vocês tiram na cabeça que quer uma ave de 4 quilos. Né? Volto a dizer, se realmente isso está certo, taca o pau! Bota aí para ele comprar a ave de 4 quilos aí, bota sua continha bem direitinho aí, para ver se isso dá certo. Ah, mas eu quero uma ave de 4 quilos com 40 dias. E dizer que é caipira. Aí, meu copião, aí complica, viu? Complica e complica mesmo. Beleza? Então aí, quem tá aí para criar abate, bota aí, hashtag abate. Quem já cria para abate, bota aí, hashtag abate. Enche aí, hashtag abate, hashtag abate. Para eu ver, inclusive, se tem muita gente para abate aí, hashtag abate. E depois que você já colocou hashtag abate, coloca uma dessas aqui ou uma outra que você crie para abate aí. Hashtag carijó, caboclo, tricolor, glicério, pescoço pelado, pesadão vermelho. Bota aí, aqui você usa, bota aí com hashtag para a gente saber qual é a ave que está sendo mais utilizada aí. Beleza? Porque a gente vai passar agora de postura. Então enche aí, hashtag abate e depois hashtag a linhagem, a raça aí que você utiliza. Beleza? Item 9, voltei para o 7. Item 9, melhores para postura. Item 9, melhores para postura. As mais produtivas, quais? Claro, estamos falando aqui em sistema caipira, certo? As galinhas mais produtivas em sistema caipira são a Isa Brown, inclusive é a melhor de todas em relação à produção. Tem uma promessa aí próxima a 400 ovos. Alguns dizem até que promete mais do que isso, vai até 420. A Isa Brown. A Embrapa 051, promessa aí de 358. A GLK e a Novogen. A Novogen aí está bem aceita no mercado. O pessoal tem, pelo menos aqui no Ceará, tem encontrado mais a Novogen do que a Embrapa. Então, está funcionando bem para essa galera. Quando eu falo promessa, o que é que quer dizer? Quando a empresa produz uma ave, ela faz os testes dela e ela identifica que aquele grupo de aves está produzindo X no ciclo. E o ciclo vai de 20 semanas a 80 semanas. Na verdade, agora as promessas aí estão de 18 semanas a 90 semanas, mas eu indico a vocês sempre fazer a previsão de vocês entre 20 e 80. Porque se tiver alguma surpresa no meio do caminho, você não vai ser tão surpreendido. Então, ele disse 18. Aí sua galinha só começa a botar 20, você bota a mão na cabeça, fica aí desesperado. Então, faça sua previsão entre 20 e 80 semanas no ciclo de produção. Dentro desse ciclo, ela vai botar 350 ovos, como eu disse, da Embrapa. Então, essa é a promessa. Quer dizer que você largou a galinha lá e ela vai fazer isso? Não. Depende do seu ambiente, depende da sua estrutura, do ambiente, eu digo, se é estressante ou se não é, se ela tem um nível elevado de estresse, um nível mais baixo de estresse, depende da sua fase inicial, depende da ração que você dá. Eu dou uma ração pronta da pré-fó, da fofó, da fonfon, da chonchon. Se der errado, não vale bolhufas. Se não fizer as correções durante o ano em relação ao clima da sua região, não adianta bolhufas. Se você não está aí preparado para as mudanças climáticas, não adianta bolhufas. Então, não adianta você ter a melhor ração do planeta Terra se você não entende de nutrição, certo? Qual a melhor ração pronta ou fazer a próxima? Tanto faz. Depende de custo e depende de produção. Você precisa testar.
Volto a dizer, não existe fórmula pronta para nada na avicultura, a não ser que você crie em sistema intensivo. Se você cria em sistema intensivo, galinhas fechadas, produção correta, climatizado ali dentro, ração automática, água automática, aí você tem uma previsibilidade melhor. Mas fora isso, você precisa entender de nutrição, precisa entender de manejo e precisa ter calo na mão, amigão. Botar a mão na massa para poder as coisas acontecerem. Senão, também não vai não. Passamos de 1 hora! A língua fica até diferente. Bota aí, hashtag sangue no olho, que a gente passou de 1 hora agora. Então, o que é a promessa? Ela promete aquilo. Então, mais do que... eu tenho uma ave que promete 350, mas eu vou fazer de tudo para ter 500. Não adianta. Tá querendo inventar fantasia na sua cabeça. Você tem que correr ali em cima dela para que ela chegue na promessa dela. É essa a função do produtor. Fazer com que a galinha produza o que ela promete. Pronto. Para quem gosta de frase nova, é essa aí. Qual a função do produtor? Fazer com que a galinha produza o que ela promete. Acabou-se. Então, as que mais prometem, tem uma promessa mais alta, são as galinhas brown. Brown é marrom, né? Tem gente que diz que é vermelho, tem gente que diz que é marrom. Eu gosto de chamar marrom. Isa Brown, Embrapa 051, GLK e Nova Gen. GLK é a da Avifran, disseram que saiu de linha, outros dizem que está por aí. Dá uma olhada aí na Avifran da sua região para ver se consegue encontrar. Nova Gen é da Globo Aves, Embrapa é da Embrapa, Isa Brown é um mistério. Tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Sabe lá Deus de quem é essa bicha. Se você souber, coloca aí. Ovos mais claros. Você quer ovo com cascas mais claras? Poedeira carijó, que não é a carijó de dupla aptidão. Existe uma poedeira carijó, menorzinha, mais esguiazinha. Poedeira negra, que não é gigante negro de Jersey. Gigante negro de Jersey é uma raça pura. A poedeira negra é uma linhagem da gigante negro de Jersey. E existe um gigante negro que eles nem chamam de gigante negro de Jersey. Eles chamam de gigante negro, que é uma galinha híbrida, que é da linhagem do gigante negro de Jersey e que é de dupla aptidão, ou que é pesadão, que não é negro, ou que não é poedeira. Então, toma cuidado para você não ser enganado. Existe gigante negro de Jersey, existe poedeira negra, e existe o gigante negro, que é vendido por esse nome, mas é uma galinha híbrida, certo? Toma cuidado. E a GLC. Sendo que a poedeira carijó, eu já tive gente me dizendo que a poedeira carijó tem ovo vermelho também. E também, eu não sei se está aqui agora, talvez esteja, é um seguidor aí, um dos nossos alunos também, que ele tem Embrapa 051, que está botando ovo claro. Pode ser disfunção genética, pode ter sido alguma coisa no processo de criação dele, mas ele me mostrou, inclusive, a cesta de ovos dele, que está tendo ovo claro. Não está tendo aquele ovo super vermelho. Então, então a Embrapa... Não, não é nada disso. A dele está acontecendo isso. Pronto. Então, não sei se isso está ocorrendo com outras pessoas, se está tendo mudança, ou se foi alguma disfunção genética do próprio lote dele, ou se foi alguma coisa que ele fez na criação dele que aconteceu isso. Então tem que ter cuidado para você não sair aí louco. Porque agora é claro, certo? Mas pode existir também. E a GLC, que é um grupo de aves. GLC não é a raça, GLC é grupo de aves que tem linhagem da banquiva. Então você vai, se você der sorte, você vai receber ave marrom, ave cinza, ave amarela, ave com várias cores. Se você receber assim, você tem grande chance de ter uma grande variação de cores de aves. Mas você pode comprar um lote de GLC também, com tudo igual. Todas cinza, todas amarelas. Então, pode acontecer isso ou não. Não tem muito o que exigir. Se você der sorte, vai vir mais misturado. Se você conversa com o cara, pode vir mais misturado ou menos misturado. Beleza? Resumo da aula de hoje. Aula 63, raças de galinhas caipiras, qual você deve ter no seu plantel.
Item 1, diferença entre raças e linhagens. Então, você tem raças puras, bem definidas, e a mistura dessas raças puras sai as linhagens, sai os descendentes. Então, você também... O item 2 foi sobre raças puras, que são raças destinadas aí ou a melhoramento genético, ou uma criação específica daquela raça pura, seja por colecionador, seja por alguém que quer vender pintinho ou ovos galados daquela raça para outra pessoa que tem o mesmo grupo de galinhas ou que querem fazer melhoramento genético. Item 3, raças ornamentais, normalmente utilizada para embelezar, seja quintais, seja uma criação pequena, ou para colecionadores. Tem pessoas que colecionam aquela determinada raça porque gosta muito, então tem um plantel daquilo, eventualmente pode até vender ovos galados, mas não é a intenção dela. E tem gente que cria profissionalmente, realmente, para vender ovos galados daquela ornamental. Raças híbridas são aquelas que têm o cruzamento sequenciado, controlado e esperado. Você sabe que se você misturar aquela raça com aquela raça, vai sair aquele resultado, e aquele resultado é uma ave bem produtiva. Raça de dupla aptidão, originariamente criada para subsistência, para manter um plantel aí em pequenas produções rurais, que o proprietário pode consumir a carne, que o proprietário pode consumir ovo e, eventualmente, vender o excedente de ovos, vender o excedente de carnes. Item 6, galinhas de capoeira, são aquelas sem genética, criadas no fundo de quintal, que você pode colocar ela em um sistema de criação, ela vai produzir um pouco mais, vai desenvolver um pouco mais, mas nunca vai ser a nível comercial, a não ser que você faça crescer seu plantel e aí transforme ele num plantel sustentável. Raças especializadas, item 7, diretamente ligado a quem quer uma criação comercial, para quem quer uma criação para fazer gerar renda para a família. Ave especializada para abate, os pesadões, ave especializada para postura, as poedeiras, certo? Melhores raças para abate. Para mim, a melhor de todas, pescoço pelado vermelho, mas você tem aí a carijó, a cedriz, o tricolor para se vender vivo, ou o próprio pesadão vermelho, ou a pescoço pelado. Eu falei pescoço pelado vermelho é o melhor, né? Posso ter me confundido. Pescoço pelado vermelho para mim é melhor, junto com o pesadão vermelho para vender abatido, são os dois melhores. E você tem aí carijó, pescoço pelado, pescoço emplumado, caboclo, cedriz e a tricolor como as melhores aí para serem vendidas vivas em relação a abate. Postura, aves brown, Isa Brown, Embrapa 051, GLK Novogen são as mais produtivas. E você tem as alternativas aí, GLC, poedeira carijó, que não é de dupla aptidão, e poedeira negra são as mais utilizadas hoje no mercado. Beleza? Resumão da aula 63. Vou fazer algumas correções aí na apresentação, que teve algumas coisas erradas. Inclusive, colocar aqui o 63 aí da aula de hoje, certo? Esse foi um resumão legal para hoje. Baixe sua apresentação. Não vá agora não, porque ele não vai sumir daí. Calma, não vá agora não. Aí embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link onde você vai ter a reprise dessa aula. Você vai poder assistir essa aula amanhã, depois, sem problema nenhum, né? Mesmo que você não seja da comunidade, através desse link. Porque quando eu tirar aqui do YouTube, aqui no YouTube você não assiste mais, mas você consegue assistir por esse link. E nesse link você tem um botão lá que você pode baixar essa apresentação sem senha, sem nada. Caso você tenha recebido essa apresentação de algum colega e não está abrindo, está pedindo senha, porque eu mando para os grupos aí elas antes de começar a aula com senha, então galinha pura. Ou você, eu tenho essa, ou você entra no link e baixa a sua, ou você pega essa que você já tem, coloca aí galinha pura, tudo maiúsculo, que você vai conseguir acessar. Beleza? Então, se você quiser a apresentação, pode ser pelo link, pode ser pela senha. Se você é da comunidade, não precisa baixar. É só ir lá dentro da comunidade e pegar a sua. Eu sempre boto na segunda-feira, né? A aula de hoje, quarta até segunda-feira, eu coloco dentro lá do... Lembrando que a comunidade de criadores online, para quem ainda não é da comunidade, nós temos 3 planos.
2 planos mensais, um plano vitalício, um plano que é R$17 por mês, você tem acesso a todas as aulas, pode baixar e-book, pode baixar planilha, pode baixar apresentação, caso a aula tenha alguma coisa dessa, R$17 por mês. Se você quiser cancelar, é só ir lá no sistema e cancelar você mesmo. Projeto R$2, que é o primeiro mês por R$2, você tem todos os acessos às aulas, e-books, etc., de cada aula, e cada mês subsequente é R$39 por mês, só que você recebe os e-books de planejamento, de sanidade, de nutrição, a cada mês que você vai ficando no plano. Quiser cancelar também, entra no sistema e pede para cancelar o seu acesso. E caso você queira, de maneira vitalícia, vai ter acesso a tudo, as atualizações, aos e-books, inclusive os e-books que estão fora aí dos planos, sanidade, nutrição e etc. 497, paga uma única vez e fica pro resto da sua vida, podendo passar para o filho, seja lá para quem for, para também ter acesso para o seu login e senha. Beleza? Um grande abraço a todos. 1h10 agora. E daqui a 15 minutinhos estaremos ao vivo aí, tirando dúvidas sobre essa aula. Procura perguntar mais coisas sobre essa aula, mas se tiver perguntas sobre outra coisa, a gente estará ok também para responder. Beleza? Daqui uns 15 minutinhos a gente está ao vivo. Um grande abraço para você. Aproveita para baixar a apresentação e aproveita para entrar na comunidade também, caso você queira, caso você não seja. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau. Lembrando, a partir de amanhã temos aula ao vivo, aula não, um tira dúvidas ao vivo, todos os dias, Clube das 11, todos os dias, 11h15 da manhã. A gente usa um tema de perguntas que vocês fizeram nessa aula ao vivo, perguntas de quem é membro do canal, pergunta de quem é clube dos produtores, e aí a gente faz essas aulas diárias, fala sobre o tema, depois responde 2, 3 perguntinhas e vamos bater o rango. Beleza? Um abraço.